Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Te rogamos, Senhor, mais uma vez, por tua graça, para que tu nos ilumine, Senhor, para que possamos compreender o que tu tens a nos dizer nas tuas santas palavras. Abre o nosso coração ao Santo Espírito, para que possamos guardar a tua verdade como tesouro precioso que de fato é a tua palavra. E aplica-as à nossa vida, Senhor, para que nosso Salvador bendito seja glorificado em nós e nós nele. Assim nós te pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que é mordomia? À luz das Escrituras, é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado, ou de cuidar das coisas com as quais nós somos abençoados por Deus. Nessa definição, incluímos então o trabalho, o casamento e a família. Certamente, se fôssemos falar dessas três coisas, ou como administrar essas três coisas, cada uma delas, biblicamente, nós necessitaríamos muito mais, meus irmãos, do que um sermão de 50 minutos. E é por isso, então, que hoje nós vamos delimitar o assunto, a administração das relações dessas três coisas. E sendo o trabalho, o casamento e a família bênçãos de Deus, procuremos então responder à questão que surge a partir disso. Como devemos administrar as relações nessas três coisas com as quais o Senhor Deus nos abençoou? Paulo nos ajuda a resolver essa questão quando fala no capítulo 5 de Efésios, e versículos 1 e 2, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vejam, imitar aqui, meus irmãos, diz respeito a agir como Deus age. No tocante àquilo que é o cerne do sermão dessa noite, que são os relacionamentos, podemos dizer que é relacionar-se como Deus tem se relacionado conosco. E uma vez que Ele estabeleceu uma relação conosco, baseada na graça, no amor e na misericórdia, assim também devemos nos relacionar uns para com os outros. No entanto, algumas questões surgem diante de tais asserções como essas. A primeira delas, como isso se dá então na prática, no dia a dia, em nosso cotidiano? Como eu aplico isso na forma como eu me relaciono com os meus superiores no meu trabalho? Ou com os meus inferiores, aqueles que estão debaixo da minha gestão? Ou com aqueles que compartilham da mesma função que a minha e, portanto, são como meus iguais? Como eu aplico essa realidade de me relacionar com o outro como Deus se relaciona comigo, por exemplo, no meu casamento, nas relações e no relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos?
como eu administro o relacionamento da minha casa. E como administrar aquilo que há em comum e que são causas das afeições, ou ainda, como administrar aquilo que é incomum e que nos leva então aos conflitos. Paulo responde a todos estes questionamentos com uma sonora ordem, dizendo: imitem a Deus, sejam imitadores de Deus. Mas ainda assim nós queremos saber como. E então ele responde: ora, sejam imitadores de Deus. Mas como, Paulo? Ele diz, por exemplo, no trabalho. Abra aí a sua Bíblia em Efésios 6, versículos 5 ao 9. Veja o que ele diz. Efésios 6, versículos 5 ao 9, ele diz: obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aqui Paulo nos concede as diretrizes necessárias, então, para administrarmos as nossas relações no trabalho. Quer sejamos empregados ou empregadores, a analogia do texto, a nossa contemporaneidade, é aplicada à luz do relacionamento entre servos e senhores aqui nesse texto. Lembrando aqui aos irmãos que servo, aqui no texto, é um escravo. A palavra que Paulo utiliza aqui é doulos, uma palavra que qualificava um indivíduo da classe mais baixa da sociedade. Um indivíduo que trabalhava para alguém, quer fosse de modo forçado ou não, remunerado ou não. Uma outra coisa que deve ser lembrada por nós aqui no texto é a expressão Senhor. Quando ele fala dessa relação entre servo e senhor, o Senhor aqui em questão não é nosso Salvador Jesus Cristo, mas um homem, digamos que em nossos tempos, um chefe, um gerente, o dono da empresa, o patrão. Sendo assim, a orientação que Paulo dá aos servos e aos senhores na administração dos relacionamentos no trabalho é então que ao servo ele seja obediente. Observem aí que o verbo está no imperativo, portanto, não se trata de uma possibilidade, não se trata de um conselho simplesmente. Os servos, diz o apóstolo Paulo, devem obedecer aos seus senhores. Ele faz o que o Senhor ordena. Ele cumpre com cada uma das tarefas que lhe são designadas. Mas isso, meus irmãos, não significa dizer que trata-se de uma obediência cega, nem muito menos de uma obediência que nós podemos qualificar como obediência servil, que se submete por medo, quer seja de ser punido, quanto de perder o seu status que possui, fazendo inclusive coisas ilícitas a fim de tirar proveito de determinadas situações. E esse é um problema que muitos homens enfrentam. Até que ponto a minha relação pode ir com aquele a quem eu devo o meu emprego? Vejam a confusão. E isso me lembra um exemplo que eu tive ainda neste ano. Um irmão da igreja me procurou porque haviam promovido ele para um cargo e o chefe dele, ele descobriu que vinha desviando parte do dinheiro da empresa. Colocaram ele num cargo de confiança para fazer uma análise acerca
da saída de mercadoria da empresa e entrada de mercadoria de uma determinada empresa. E ao auditar essas entradas e essas saídas, ele percebeu que haviam alguns gaps no processo. E ao procurar o seu chefe e contar o que ele tinha achado, o chefe simplesmente disse: não, faça o seguinte, na hora que você for passar a planilha para o financeiro, apague os gaps e preencha como se tivesse sido feito de tal forma. E ele então disse: mas se eu fizer isso, eu vou estar mentindo? Eu vou estar dizendo que a empresa comprou um produto e vendeu esse produto, sendo que ela não vendeu, porque não entrou o dinheiro. E o que é pior, o produto continua nos depósitos. E ele disse: isso não é problema seu, faça apenas o que eu estou lhe dizendo. E ele imediatamente então me ligou para contar a situação. Esse irmão havia passado 2 anos sem trabalhar. 2 anos sem trabalhar. E a pergunta dele foi: pastor, me ajuda. O que eu faço? Eu obedeço, adultero o relatório e minto? Ou eu mando o relatório do jeito que está e se me perguntarem, eu falo a verdade, ainda que isso custe meu emprego? Situações como essa acontecem com muitos de nós e com uma frequência maior do que nós gostaríamos, irmão. Mas nós precisamos, em situações como essa, sermos firmes naquilo que Deus tem nos ensinado. Vejam, Deus não quer de seus filhos uma obediência cega, meus irmãos. Deus requer dos seus filhos uma obediência sábia, mas uma obediência sábia que passe por fazer aquilo que é justo e bom, não aquilo que é pecaminoso. O pobre irmão, assim então, conscientemente, mandou a planilha com os gaps e, ao ser indagado dos erros, disse então o que a sua análise apontava. E Deus, em sua infinita misericórdia, isso não quer dizer que em todos os casos isso vai acontecer, demitiu o seu gerente e ele assumiu o cargo. Cuidado com aqueles que distorcem os mandamentos do Senhor em causa própria, irmãos. Pessoas de comportamento escandaloso, rebelde, pessoas que possuem uma vida corrompida, que tentam se aproveitar da lei do Senhor por saber exatamente que vocês o temem. Numa tentativa de subjugar os filhos de Deus, a fazer a vontade deles sob a égide da paz e da boa vizinhança, da garantia do emprego, da estabilidade no setor, e etc, etc, etc. A paz só é possível com esse tipo de gente pelo respeito, irmãos. Quando se fazem respeitar. E dentro desse respeito, há também um respeito pelo distanciamento, pela separação e não a comunhão. Mas que tipo de comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Crentes e descrentes. Crentes excomungados, caídos, não arrependidos. Entre corações contritos e corações de pedra. Irmãos, manter a paz com pessoas assim é aprovarmos o seu comportamento torpe, seus vícios, a sua injustiça, a sua rebeldia diante do Senhor. E parafraseando João Calvino,
Que não permitamos que a amizade dos perversos também nos contamine ou corrompa. Porque o Senhor nos chamou para sermos santos, não apenas aqui, no dia do Senhor, na casa de oração, na igreja, no ajuntamento solene, mas nas nossas casas e principalmente também nos nossos trabalhos. Precisamos testemunhar da verdade lá. Precisamos mostrar a nossa regra de fé e prática das nossas vidas. Precisamos exibir a índole transformada pelo poder do Evangelho. É muito mais do que apenas religião, irmãos. É vida. A santificação é o vínculo especial que nos une a Deus. E se não procurarmos santidade em todas as áreas de nossa vida, sabe o que isso está querendo dizer? Eu só quero me vincular a Deus no domingo. Nos outros dias, não. Mas veja, isso não quer dizer que você deva ser ou agir falsamente em seu ambiente de trabalho, tentando mostrar ser uma pessoa que você não é. Se aquele trabalho não é o ideal para você, não permaneça ali. Se aquele trabalho lhe faz pecar contra o Senhor, não é para você estar ali. Mas se a culpa não é do trabalho, então permaneça. Mas trabalhe de modo sincero. É o que diz Paulo aí no texto. Trabalhe de modo sincero, sem mentiras, sem disfarces. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente tem gente, muita gente que acha que pode dar uma mentirinha de vez em quando no trabalho. É relapso, é irresponsável. Exagerou na saída da terça-noite, mesmo sabendo que ia trabalhar bem cedo. Está cansado, o despertador toca 1, 2, 3, 5, 10. Ele perde o horário, chega atrasado e ainda inventa uma desculpa esfarrapada. Nós não fomos chamados para proferir mentiras, irmãos, em sermos falsos, andarmos disfarçados, sendo uma coisa pela frente e outra por trás. Ou pior, agindo como a pior espécie que tem, que é de bajulador, puxa saco. Devemos trabalhar de modo sincero, de modo verdadeiro. Por isso é que Paulo vai continuar e vai dizer para esse servo que ele deve trabalhar, prestar o seu serviço de boa vontade. Ou seja, que ele execute as suas tarefas com alegria, sem murmuração. E que coisa triste, irmãos, é trabalhar com alguém que só reclama. Certamente vocês já devem ter conhecido alguns assim. E até mesmo você se constrange, porque quando você olha e chegou, o cara parece que assim, acabou com o dia de todo mundo, porque ele só reclama. Só vê coisa ruim.
Meus irmãos, até quando nós vamos entender ou nós vamos achar que, como o mundo, o trabalho é um fardo muito ruim? Se engana, aquele que pensa que no novo céu e numa nova terra não vai trabalhar. O servo que Paulo diz que teme ao Senhor, ele faz aquilo que tem que ser feito com alegria, sem murmuração, sem cara feia, sem estar fazendo fofoca, sem apatia, sem desânimo. Mas ele se esforça para fazer tudo de bom grado, de modo verdadeiro, com satisfação, sem agir com covardia, com medo dos seus senhores. De modo algum. A obediência que ele tem é no temor e no tremor. Ele antes busca testemunhar um espírito solícito e consciente que enxerga no trabalho uma bênção a ser desfrutada por ele, a fim de que Deus seja glorificado naquilo que ele faz. É assim que devemos nos relacionar no nosso trabalho, irmãos. Servos obedientes, honestos, verdadeiros, contentes com aquilo que Deus nos deu. Isso não quer dizer o contentamento, como já foi dito aqui hoje pela manhã, não quer dizer que eu não possa procurar melhoria, crescimento. É claro que nós podemos. Mas não podemos fazer diferente disso, irmãos. Infelizmente, muitos de nós têm feito. E quanto aos senhores, veja o que Paulo diz aí. Ele diz que os senhores devem agir de igual modo. Ora, igual modo a quem? Aos seus servos. Ou seja, com sinceridade, com boa vontade, sem ameaçá-los, sem constrangê-los a realizar algo que seja ilícito, criminoso e, portanto, pecaminoso. O Senhor não pode enganar o seu servo, prometendo algo que ele nunca vai dar. Muito menos deixando de remunerá-los dignamente, recompensando-os à medida em que a sua produtividade e os seus esforços forem cada vez maiores. Além disso, assim como os servos deveriam tratar os seus senhores, os senhores deveriam tratar também seus servos com dignidade e respeito. E ele vai dizer a razão por isso. Tanto servos quanto senhores devem se relacionar com respeito. Como respeitam ao Senhor. Como respeitam a Deus. Como respeitam a Cristo. Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não é um Deus parcial em sua justiça. Pelo contrário, ele condena toda forma de injustiça. Principalmente aquela injustiça que é cometida contra o mais fraco. Levítico 19:15, Deus diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o próximo. Se você observar Êxodo 23, 6-8, o Senhor também diz: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Na falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Em Colossenses 3:25, Paulo vai dizer: pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas.
Logo, Paulo trata da questão da injustiça e da opressão de modo muito enfático, pois literalmente ele diz, sabendo que cada um, observe bem aqui a posição adiantada de cada um no tocante à ênfase. O que fizer, ou seja, o que é bom, isto tornará a receber do Senhor, seja escravo ou livre. O que eu desejo para mim, eu deveria desejar para o meu próximo. O que eu não quero que aconteça, eu não posso permitir que aconteça com o meu próximo. O bem intrínseco que se faz é o que se levará em conta no dia do juízo, irmãos. E este bem intrínseco, vejam bem, não é determinado pela posição social do autor, seja ele senhor ou escravo. Mateus 25 realça isso. E faz isso de modo glorioso, ao dizer que é a natureza da obra que determina a recompensa. E nessa natureza está incluso, irmãos, naturalmente a motivação. Não só o que alguém diz ou faz é importante, mas também e especialmente para que o que disse e o fez. Portanto, atentemos para isso e apliquemos essa realidade em nossas relações, quer seja como servo, quer seja como senhor. Tratemos todos com verdade, com respeito, com justiça e honra, pois isso agrada ao Senhor. A todos recompensará por tamanho desprendimento. Sendo assim, então, sigamos para o segundo questionamento, que diz respeito a como administrar a relação no casamento. E aí eu os convido agora para Efésios 5, versículos 22 ao 33, onde Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vejam, o casamento não é apenas um contrato nupcial, como a norma jurídica estabelece. Antes é uma aliança, um pacto, um compromisso, irmãos. E como aliança ou pacto, devemos sempre nos lembrar que o casamento foi ordenado por Deus antes mesmo da queda. E o Senhor visava 3 coisas que nós podemos destacar aqui. Em primeiro lugar, servir como instituição para o mútuo auxílio de marido e mulher. Em segundo lugar, garantir o aumento tanto da raça humana por uma descendência legítima, quanto da igreja por uma semente santa. E em terceiro lugar, impedir a impureza. E sendo assim, no texto que lemos, Paulo nos ensina então que devemos propositalmente pensar sobre nosso casamento como uma imagem imperfeita do casamento central, o de Cristo com a sua igreja. Porque vejam, irmãos, quando nós fomos convertidos ao Evangelho, Deus em Cristo estabeleceu uma aliança conosco, uma nova aliança. E como toda aliança, há requisitos, preceitos e compromissos que não podem deixar de serem observados. Logo, se para uma correta mordomia dos relacionamentos
é preciso que sejamos imitadores de Cristo, no casamento isso não pode ser diferente. Devemos imitá-lo no cumprimento dos requisitos, no cumprimento dos preceitos e compromissos firmados no pacto matrimonial. E Paulo vai destacar pelo menos 3 desses compromissos aqui nesse texto: a submissão, o amor e o respeito. A submissão é um parâmetro fundamental, irmãos, para administrar bem as relações em um casamento. É por isso que Paulo diz no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Veja, Deus não está desvalorizando as mulheres aqui com esse mandamento, irmãos. Essa é uma diferença de posição e função apenas. Cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em sua essência, o Pai não é maior ou melhor que o Filho, nem o Filho é melhor ou maior que o Pai. Da mesma forma, o Espírito não é melhor nem pior, nem maior nem menor que o Pai ou o Filho. Todavia, na economia, no seu relacionamento, ou seja, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Pai e ao Filho. O mesmo deve acontecer no casamento. Logo, a mulher deve obedecer aquilo que preceitua o Senhor. Sendo assim, ela deve se submeter ao seu marido. E deve provar essa submissão no seu relacionamento diário com o seu cônjuge, cumprindo as tarefas que lhe foram dadas pelo Senhor. Mas como então ela pode fazer isso? Ela pode começar, irmãos, preservando a confiança de seu marido nela. Veja, em Provérbios 31, nós temos ali um exemplo da esposa excelente. Observe que o marido dessa mulher de Provérbios 31, ele confia nela. E ele confia tanto que ele confia nela para alimentar e vestir a ele e toda a sua família. Ele confia tanto nela que ele coloca sobre ela a administração do lar, a fim de que o trabalho, o labor de suas mãos os beneficiem. Ela é diligente, adquire propriedades, planta vinhas, confecciona e vende mercadorias, ajuda os pobres e necessitados. Ela faz todas essas coisas com as próprias mãos. Mas seus traços de caráter são o que realmente a tornam virtuosa. Ela é forte, ela é digna, ela é sábia, ela é bondosa, ela teme ao Senhor. Vejam que essa mulher, ela não apenas é honrada pelo seu próprio marido, como também pelos seus filhos, pelo povo de sua cidade. Que exemplo, irmãs! Que exemplo de mulher! Ela não desafia o seu marido. Ela não diz uma coisa na frente dele para agradá-lo, para cessar as discussões, para que pare de apurrinhá-la. E quando ele dá as costas, ela faz o que ela quer. Não, irmãos. Pelo contrário. Ela, a cada dia, em suas atitudes, faz com que o seu marido confie nela cada vez mais. E ela demonstra isso. Ela não guarda só para si. De modo que o seu marido pode trabalhar, pode se ausentar de casa, se dedicar ao seu trabalho, como deve ser. Porque confia na mulher que tem. Sabe que a sua casa não ficará largada. Em segundo lugar, mulheres,
orem por seus maridos. Querem manter um bom relacionamento com eles, orem por eles. Porque assim como eles oram por vocês, vocês deveriam também orar por eles e com eles. Não existe atitude mais afetuosa de uma mulher para com seu marido que orar por ele. A honra e o amor que ele sente ao ver você fazer isso só aumentará. E se fizerem juntos, melhor ainda. Essa é uma atitude indispensável para a vitalidade de um relacionamento conjugal, irmãs. Terceiro lugar, procure satisfazer seu marido, agradá-lo mesmo. A esposa sábia que opta por não derribar a sua casa, opta por edificá-la. Provérbios 14. E assim ela também edificará seu marido, amando-o e respeitando-o. Logo, esteja pronta para recebê-lo. Prepare sua refeição predileta. Receba-o carinhosamente. Sorria para ele. Abrace-o. Demonstre que você está feliz com a presença dele no lar. Deixe que ele vista a roupa que melhor lhe agrada. Lógico, na medida do bom senso, né? Deixe que ele descanse quando chegar do trabalho. Não despeje sobre ele os problemas do dia, logo que ele entra em casa. Quarto lugar, honre-o com seus lábios. Fale de maneira honrosa acerca dele. Irmãs, jamais falem mal de seus maridos para seus filhos. Jamais falem mal de seus maridos para os seus familiares. Jamais falem mal de seus maridos para seus amigos ou terceiros. Use suas palavras com sabedoria. Demonstre respeito e submissão ao seu marido por meio das suas palavras, de seu comportamento, principalmente no tom da sua voz. Nunca desmereça seu marido na frente de quem quer que seja, muito menos na ausência dele. Não o ridicularize. Não procure controlá-lo com reclamações e ameaças. Não haja como a mulher rixosa de Provérbios 27:15. Não coloque a culpa no seu marido dos seus problemas. Partilhe suas preocupações de maneira carinhosa. Demonstre alegria em conviver com ele. Elogie-o quando necessário. Valorize a dedicação dele pelo trabalho árduo para manter a casa, provendo todas as coisas. Demonstre alegria pelo caráter que ele tem. Ressalte a sua dignidade, a sua honestidade. Ouça-o. Trate-o na sua casa como um rei. Se você fizer isso, irmãs, certamente ele lhe tratará como sua rainha. Em quinto lugar, seja sempre o padrão de beleza feminina para ele. Lembre-se que um casamento envolve tanto aspectos emocionais quanto aspectos físicos também. Portanto, cuide-se, procure se manter sempre atraente para o seu marido. Evite um visual relaxado. Receba-o penteada, perfumada e arrumada. Mostre que a sua beleza é para ele. Se arrume para ele, pensando nele. Ache tempo para descansar, para cuidar do seu corpo. Durma.
Afinal, descansar manterá você alegre e provavelmente mais disposta, inclusive para as intimidades a dois. Porque não há nada melhor para um homem que coroar um dia estressante amando sua esposa. Portanto, se prepare para isso. Ame-o com intensidade. Demonstre que o deseja. Ele é o homem da sua vida, o Senhor da sua casa. E que você pertence a Ele. Não se esqueça do que diz Paulo em 1 Coríntios 7. Lembra de 1 Coríntios 7? Se não lembra, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículos 4 e 5, Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas lembre-se que homens e mulheres olham para a intimidade a partir de ângulos opostos. As mulheres precisam estar envolvidas emocionalmente com os maridos. Já os homens querem manter relações para se sentirem envolvidos com as suas esposas. Sabe o que isso nos diz? Irmãos, nos diz que maridos e mulheres, ainda que se tornem uma só carne, continuam possuindo algumas diferenças. Reconhecer e conhecer essas diferenças lhe ajudarão a prevenir muitos problemas. E isso certamente lhe ajudará a nutrir uma maior durabilidade do seu casamento, tranquilidade e paz, até que a morte os separe. Casamento excelente pode ser uma joia vinda do paraíso. Lembrem-se disso. Mas um casamento infeliz pode ser uma tortura. Todos nós, pecadores, podemos ser felizes, sim, com o cônjuge. Mas também podemos ser mais infelizes ainda. Se as mulheres devem fazer isso, Paulo não para por aí, acerca da administração da relação no casamento. Ele também passa a falar aos maridos. E aos maridos ele diz que assim como Deus ordenou que a mulher deveria fazer para relacionar-se no matrimônio, também ordenou ao marido como administrar esse relacionamento. E ele ordena que os homens empenhem-se em cumprir isso que ele os ordena. Vejam aí os versículos 28 ao 33. Ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nas Escrituras, o amor é geralmente um verbo e não um substantivo. Ele não é motivado por aquilo que sentimos, mas por aquilo que somos chamados a fazer. Logo, trata-se de uma questão de vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, Paulo diz que o amor é benigno, e sendo assim, a abrangência desse princípio torna-se óbvia. Nós precisamos amar as nossas esposas, tratando-as, portanto, com bondade, sempre. Em todas as áreas de nosso casamento, não apenas em nossos pensamentos, ou através de nosso comportamento, mas também através de nossas palavras. E Paulo é bastante específico aqui, meus irmãos. Esse amor e essa amabilidade devem ser demonstradas pelos maridos da mesma forma que Cristo demonstra à igreja.
E olha que grande responsabilidade. Isso implica que devemos nos relacionar com nossas esposas amando-as. Mas amando-as de que forma? Ora, de modo completo. Por que amar as nossas esposas de modo completo? Ora, porque Cristo entregou-se a si mesmo por sua noiva. Entregou-se com todo o seu ser. E sem receber coisa alguma como retribuição. É só você parar e olhar para a cruz, para aquilo que aconteceu no Calvário. É só você lembrar no que Cristo faz na intercessão aberta do Pai. É só você prospectar o que Cristo fará em sua segunda vinda. E todas essas coisas, meus irmãos, implicam em ação e não em um mero sentimento. Portanto, ame suas esposas, meus irmãos, de modo completo. Ame-as de modo realista também e com propósito. Porque Cristo sabe que sua igreja está longe de ser perfeita. Ela ainda tem muitas manchas e rusgas, imperfeições. Todavia, ele mostra sua bondade para com sua noiva ao santificá-la. E ele faz isso de tal forma que ela passa a ser apresentada ao Pai sem mácula, nem ruga e perfeita. Sabe qual é a implicação disso? Cuidado. Você tem cuidado de sua esposa? Você se relaciona com ela preocupando-se com o bem-estar dela? Mas Cristo nos ensina ainda mais através do apóstolo Paulo. Ele diz que devemos amar as nossas esposas de modo sacrificial. Afinal, Cristo cuida, alimenta, dá a vida por sua noiva. Sabe o que isso significa? Dedicação, sacrifício. Diante disso, eu pergunto a vocês, maridos, vocês têm demonstrado esse mesmo amor para com as suas esposas? De modo completo, realista, sacrificial, com propósito. É assim que você tem se relacionado com ela? Talvez a sua resposta seja não, e talvez até você queira se justificar dizendo que essa perfeição só Jesus mesmo pode alcançar. Eu digo para você que você está errado. De fato, você sempre ficará aquém da perfeição de Cristo. Entretanto, pela graça e por meio do Espírito Santo de Deus, você pode aprender a tratar sua esposa com a mesma amabilidade de Cristo para com a igreja. Mas como? Paulo instrui os cristãos de Colossos, no capítulo 3, versículo 12, dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. A bondade é outro ingrediente fundamental na relação entre marido e mulher. E há diversas ações através das quais nós, maridos, podemos demonstrar isso para com nossas esposas. Sabe como podemos fazer isso? Demonstrando interesse para com a sua pessoa. Preocupe-se com ela, comunique-se com ela. Fale com ela, converse com ela. Ao vê-la cansada, se propõe a ajudar. Ao vê-la calada demais, procure saber o que a aflige. Ao vê-la contente, peça para que compartilhe a alegria para vocês se alegrarem juntos. Lembre-se dela no seu trabalho. Pergunte como foi o seu dia, como estão as crianças.
Mas não apenas faça perguntas, ouça também o que ela tem a dizer e ouça ativamente. Meus irmãos, se todo ser humano necessita de atenção, por que você acha que a sua mulher não vai querer ter a sua atenção? Não a trate com indiferença. Não julgue suas atividades como sem importância. Valorize-a. E assim como as mulheres devem orar pelos seus maridos, vocês também devem orar por elas e com elas. Ame sua esposa com carinho. Ame-a como ela é. Ou melhor dizendo, ame-a apesar de suas falhas. Agrade-a, como diz Paulo em 1 Coríntios 7,33. Respeite-a, honre-a, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Faça elogios, parabenize-a calorosamente. Seja íntimo, específico, criativo. Elogie sua bondade, sua consideração, seu sorriso, seu vestido, seu cabelo. Procure olhar para as coisas boas que a sua mulher possui, pois certamente ela possui, do contrário, você não teria casado com ela. Não a critique ou a exponha. Não torne públicas as suas fraquezas, falhas, mas ressalte as suas virtudes. Faça isso na presença de terceiros também. Testemunhe sobre isso na presença dos seus filhos. Haja como o marido sábio de Provérbios 31:28. Onde o sábio diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Nunca permita que seus filhos se dirijam à sua mulher de maneira ofensiva ou desrespeitosa. Jamais, irmãos. Proteja até mesmo dos seus filhos. Aprenda a linguagem de amor de sua esposa. Agrade-a, preocupe-se com ela. Preocupe-se com o que ela gosta de comer, vestir, conversar. Preocupe-se até mesmo como ela gosta de se divertir. Aquilo que arranca um sorriso de sua boca. Aquilo que a faz feliz, seja um passeio no parque, seja uma tarde numa praia, um passeio no shopping. Acompanha, divirta-se junto com ela. Ainda que você não goste dessas mesmas coisas. Nesse sentido, então, aprenda a negar-se a si mesmo. Cultive a amizade e os interesses comuns com sua esposa. A pessoa que a sua mulher deve procurar conselhos é a você, em primeiro lugar. Quando ela estiver em dúvidas, é a você que ela deve. Não são os amigos. Caminhem juntos, pedalem juntos, nadem juntos, passeiem juntos, viajem juntos, vão à igreja juntos. Cultuem juntos, orem juntos, leiam a Bíblia juntos. E ofereça à sua esposa uma liderança graciosa, bíblica, servil, e não tirana, legalista e autoritária. Seja o líder espiritual de sua casa.
Seja o pai, pastor dos filhos de sua esposa. Conduza a sua família nos estudos bíblicos, nas orações do seu lar. Seja o encarregado de sua família. Seja no seu lar o profeta que ensina, o sacerdote que intercede e o rei que protege e guia. Fale com sua esposa e com seus filhos sobre as verdades de Deus. Ore com eles acerca dessas verdades. Pratique essas verdades. Seja um exemplo vivo na sua casa. Para a sua família. Mas tendo sempre a Cristo como padrão. Aprenda, então, a partir de Cristo, a demonstrar uma liderança bíblica. Deleite-se em servir na sua casa. Lembre-se que os grandes líderes são aqueles que aprendem a servir, como diz Jesus em Mateus 20. Compartilhe algumas das tarefas corriqueiras com ela. Aprenda a estimar sua esposa mais do que a si mesmo. Mas saiba a hora de dizer não. Saiba a hora de estabelecer os limites. Da mesma forma que, às vezes, temos de dizer não aos desejos da nossa carne, temos que dizer não a certos desejos de nossa esposa, a certas atitudes delas, repreendendo-as. E lembre-se sempre que sua vida, o seu exemplo e suas convicções dirão muito a respeito de como ela verá esse não. Portanto, não seja um hipócrita na sua casa. Jamais diga não de forma grosseira, cruel ou por capricho. Você pode ser firme sem ser estúpido. Sua esposa deve saber e crer que o seu não, em última instância, é para o bem dela. E sendo assim, meus irmãos, tendo falado até aqui sobre a mordomia nas relações no trabalho e no casamento, sigamos então para a última questão, que diz respeito aos filhos. E sobre os filhos, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, lá no capítulo 6, versículos 1 ao 4, quando diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Nós já vimos que Deus estabeleceu o princípio da submissão e da hierarquia na família, assim como também na igreja, irmãos. Assim como também na sociedade, assim também como no mundo. A ordem é um meio através do qual o Senhor revela o seu caráter. Ora, Deus, por meio do sistema de hierarquia, e é por isso que o encontramos na Bíblia, em várias passagens, ordena que obedeçamos às autoridades. A Bíblia afirma que todas as autoridades foram constituídas por ele. Deus diz que as autoridades existem para manter a ordem, para conduzir o país, o Estado, a região. E Paulo foi mais longe ainda. Ele não apenas disse para nos submetermos e obedecermos às autoridades, mas também até mesmo orarmos por elas, para que tenhamos segurança e paz. Também na igreja encontramos autoridades. Existe uma ordem hierárquica dentro da própria igreja. E nela nós vamos encontrar um sistema de governo que proporciona a capacidade de funcionar decentemente, com ordem. Assim como diz o Senhor Deus em 1 Coríntios 14, 40. E como bem sabemos, Deus deu à igreja pastores, presbíteros e diáconos, e concedeu a esses oficiais dons a fim de conduzirem a sua igreja. De modo que quando obedecemos a Deus, irmãos, e permitimos que essas autoridades desenvolvam o seu ministério, a igreja é beneficiada com isso. Cresce de modo equilibrado e glorioso. E não se espantem e nem se admirem, porque no nosso lar a regra é a mesma.
Porque eu não sei se você percebeu ainda que aqui no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele deixa muito claro, ele ressalta que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher e os filhos devem obediência a ele. Ordem, irmãos. O nosso Deus é um Deus de ordem. Assim, Deus então ordena que os filhos obedeçam seus pais, mas isto no Senhor. E o primeiro ponto aqui é semelhante ao que Paulo já tratou anteriormente na relação entre servos e senhores. Assim como estes, os filhos, devem obedecer aos seus pais. E aí nós devemos observar aqui o verbo obedecer. Seu significado aqui é escutar, ouvir e ser submisso, acatar as orientações dos pais e dos superiores. E há uma razão para isso. Esse é o procedimento de um filho cristão, pois é a determinação de Deus para os filhos viverem. Os filhos devem se submeter aos seus pais com obediência. E devem se submeter aos seus pais no Senhor, ou seja, enquanto as instruções dos pais não contradizem a vontade de Deus, a verdade de Deus. A obediência aos pais é algo justo, porque é um princípio da palavra de Deus. E é justo porque Deus é o supremo juiz. E Ele mesmo estabeleceu essa lei. E nós, como filhos e servos, devemos obedecer. Mas em nossos dias nós sabemos que muitos lares estão em crise exatamente pelo contrário disso. Não é pela obediência dos filhos, mas pela desobediência. Porque muitos dos nossos filhos têm ouvido abertamente que a obediência aos pais é algo do passado, coisa superada. Autoridade paterna e materna são coisas que não existem mais. Vivemos em um mundo novo, onde tudo é novo. Inclusive a maneira de viver em família. Até o conceito de família é novo. Logo, dizem as nossas crianças, aos nossos filhos, não devemos viver como os nossos pais viveram no passado. Não temos que copiar os seus passos. Não temos que guardar as suas ordenanças. Não temos que copiar as suas vidas, os seus exemplos. Devemos procurar fazer a nossa história. Estamos na pós-modernidade, onde tudo é possível e tudo é discutível. Não há absolutos. Não há a verdade suprema. Tudo é relativo. De fato, vivemos num mundo diferente, irmãos. Tecnologicamente diferente, isso é verdade. Mas não é verdade naquilo que diz respeito ao modo como Deus estabeleceu a ordem na família e nas relações entre os seres humanos. E nos revelou isso nas Sagradas Escrituras. Em sua palavra, e essa palavra jamais será ultrapassada. Jamais será sem valor. Ela continua sendo tão verdadeira e atual hoje como foi 1000 anos atrás. Sem necessidade alguma de melhora ou de mudança. Suficiente para nos mostrar a ordem correta para o que é bom, justo e verdadeiro. O segundo ponto é lembrarmos que essa obediência que Paulo fala aqui é o cumprimento do 5º mandamento, primeiro com promessa. Porque ele diz aí nos versículos 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ora, e o que essa ordenança traz como implicação para os nossos filhos? Deveres e afazeres dos filhos para com seus pais. E isso inclui reverência sincera. Lembra do catecismo? Reverência sincera não apenas em palavras, mas também em atitudes. Oração com ações de graças por eles. Imitação de suas virtudes. Pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. A devida submissão às suas correções. Fidelidade à defesa, à manutenção de suas pessoas e sua autoridade. O suportar as suas fraquezas, encobrindo-as, inclusive, com amor.
para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Mas no relacionamento familiar, e principalmente dos pais para com os filhos, há também responsabilidades daqueles pais, dos superiores. E essa é uma responsabilidade de grande importância. Porque Paulo diz que eles não devem provocar os seus filhos à ira. Observem que a primeira recomendação para os pais é que eles devem evitar fazer o negativo. Não devem provocar os filhos à ira. Ele diz: não os irriteis, não os encolerizeis, não vivam repreendendo-os. Ao mesmo tempo, não os sufoquem com muita proteção. Não os envergonhem com as suas más atitudes públicas, os seus maus exemplos. Cuidado, pais, com a imoderada severidade com que tratam seus filhos ou governam sobre eles. Essa atitude, como diz Calvino, só serve para incitá-los ao ódio, conduzindo-os a lançar de si o jugo paterno de uma vez para sempre. Tratamento bondoso e respeitoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais. Aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência. Enquanto uma severidade austera e inclemente suscita sua obstinação, destrói, irmãos, seu senso de dever. Por isso, Paulo diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, a palavra grega aqui para criai-os significa inquestionavelmente a ideia de amabilidade e paciência. No entanto, irmãos, para que não haja excesso de indulgência, como às vezes sucede, ele encurta então as rédeas, para assim dizer, e acrescenta na disciplina e na correção do Senhor. Porque Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, a ponto de corrompê-los, mimando-os. Que sua bondade seja temperada a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviarem. E quando forem relutantes, teimosos. Essa idade requer frequentemente administração e firmeza com essas rédeas, irmãos. Mas tomem cuidado para não passar da conta. Lembrem-se sempre que a relação sua com seu filho deve refletir a relação de Cristo para conosco. Portanto, deve ser baseada no amor, na graça, na misericórdia. No entanto, para alcançarmos estas coisas, é fundamental a atuação do Espírito Santo, pois é Ele quem nos capacita à imitação de nosso Salvador Jesus, a fim de vivermos de um modo digno a vocação a que fomos chamados. Lembre-se, foi Deus quem criou a família. E a concepção de um filho era e deve ser considerada como uma bênção da parte de Deus, como nos lembra o salmista no Salmo 121. E ainda que tenhamos hoje diferentes métodos de concepção, entretanto, embora os métodos sejam diversos, a vida é sempre dom de Deus. As Escrituras, um lar sem filhos não estava completo. Daí a razão de muitos casais estéreis rogarem ao Senhor um milagre conceptivo. Foi assim com Abraão e Sara, foi assim com Eucana e Ana, entre outros. Certamente há muitos lares que não têm filhos, por uma ou outra razão. No entanto, quando isso acontece, Deus tem outras compensações, meus irmãos. Porque Deus sabe suprir todas as nossas necessidades. Mas o que é mais importante numa família e nas relações dessa família é sempre a presença de Deus. Disso, nem eu nem vocês jamais podemos nos esquecer. É Cristo quem torna o lar significativo e abençoado. É Cristo quem faz do nosso trabalho um deleite. É Cristo que faz da nossa família feliz. Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra.
acerca das relações entre marido e mulher, entre empregados e empregadores, entre pais e filhos. Quão grande é a tua graça, Senhor. Quão grande é o teu poder. E pela tua verdade, nossos relacionamentos sejam pautados e transformados à luz do Evangelho, para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém. Amém.